Olá, amigos da arte! Hoje vamos falar sobre alguns tipos de bonecos mais conhecidos para você montar o seu teatro de bonecos. Obrigado por se inscrever neste canal. O objetivo deste vídeo é ajudar você a encontrar o que mais combine com sua personalidade. E é claro, montar o seu teatro de bonecos. Vale lembrar também que você pode escolher um desses bonecos para introduzir em seu show de mágicas ou show de palhaço. Se você também trabalha com animação, você pode escolher um desses tipos de bonecos e incluir na sua animação. Tenho certeza que vai agradar muito. Vamos conhecer alguns tipos de bonecos mais populares. Fantoche é o mais conhecido do mundo. Você pode montar um teatrinho de bonecos e escolher uma história. Improvise, seja criativo. Você também pode atuar com apenas um boneco. Vai depender de sua criatividade. No início, você pode fabricar seus próprios bonecos de fantoches. E quem sabe não fabricar para vender, basta pesquisar e usar a criatividade. O boneco de fantoche geralmente é manipulado por uma pessoa que fica escondido e faz uma voz diferente para cada boneco. O teatro de boneco de fantoches é a expressão teatral que caracteriza encenações realizadas com fantoches, é claro. É ainda mais autêntico aquele no qual seus elementos, palcos, cenários, cortinas, entre outros, são criados para determinada representação. É muito simples. Com uma simples cortina e alguns bonecos, você pode montar o seu teatro de bonecos de fantoches. Basta criar uma história interessante. Agora vamos conhecer os bonecos mamulengos. Originário do Nordeste, este boneco tem cabeça e braços esculpidos em uma madeira chamada malungo. As roupas deles são geralmente túnicas coloridas. Manulengo é um tipo de boneco do Nordeste brasileiro, especialmente do estado de Pernambuco. A origem do nome é controversa, mas acredita-se que ela originou-se de mamolenga, momole, ideal para dar movimento vivos ao boneco. Um ou mais manipuladores dão voz e movimento aos bonecos. Suas apresentações são feitas em diversos lugares, como por exemplo feiras, praças públicas, festejos religiosos, neste caso apresentando uma temática bíblica ou sobre atualidades. O lugar pode ser improvisado, vai depender de sua criatividade. O mamulengo faz parte da cultura popular nordestina, sendo praticada desde a época colonial, retratando situações cotidianas do povo que a pratica, geralmente situações cômicas e sátiras. Boneco de vara, originário da ilha de Java, na Indonésia, pode ter uma ou mais varas. Um eixo principal sustenta o corpo do boneco e as varas são usadas para mover os membros. Os bonecos de varas são tipos de bonecos manipulados através de varas ou hastes, que podem ser de madeira, plástico ou metal leve, como por exemplo o alumínio. Pode ser tanto um simples objeto preso numa vara, como também ser constituído por mecanismos como várias varas para movimentar boca, braços e pernas. Alguns bonecos, devido à complexidade de sua manipulação, podem precisar de mais de um terceiro para movimentá-los. A técnica exige um pouco de habilidade. Marionete, muito conhecido entre o povo brasileiro, é movimentado por um conjunto de fios que ficam amarrados em uma cruz cheio de articulações. Manipular este boneco é considerado uma tarefa difícil. Originário do termo francês marionnette, o teatro de marionetes é uma forma tradicional de apresentação artística. Consiste em bonecos que representam animais, pessoas, objetos animados que são manipulados por pessoas através de cordéis.
O teatro de marionete é bastante utilizado para o entretenimento do público infantil. Sua apresentação pode ser feita em diversos lugares, como por exemplo teatro, ruas, igrejas, feiras. Vai depender da sua criatividade. Boneco Bocão ou Burancu. O boneco Bocão é derivado de uma técnica japonesa chamada de Burancu. Quem move o boneco fica por trás e toca diretamente no corpo dele. Geralmente, o manipulador fica vestido de preto e dá vida ao boneco. É uma temática que exige habilidade e bastante treino. O Burancu é um teatro de bonecos que se tornou popular nos séculos passados. Um gênero tipicamente japonês na paciência e dedicação. Atualmente, este teatro de bonecos aqui no Brasil vem crescendo bastante, porém é muito difícil a sua execução, exige bastante treino e sincronia. Boneco sombra. Uma fonte de luz segue o boneco, afastada ou aproximada. Essa luz dá diferentes tamanhos aos personagens, projetados em uma tela branca. Em geral, são movimentados por varas. O teatro de sombras é uma arte muito antiga de contar histórias e de entretenimento, que usa bonecos de sombra. As imagens produzidas pelos bonecos podem ter diversas cores e outros tipos de detalhes. Muitos efeitos podem ser alcançados através da movimentação, tanto dos bonecos quanto da fonte de luz. Um manipulador que controla esses bonecos tem que ter bastante talento e exige bastante treino para poder fazer as figuras parecerem andar, dançar, lutar, encenar com a cabeça, cantar e rir. É muito interessante este tipo de boneco, porém é muito difícil sua execução. Boneco Mupete. É chamado de mupete ou marrote, este tipo de boneco em que se coloca a mão por dentro e se manipula apenas a boca. Em alguns casos, se movimentam os membros através de varas. Sua manipulação é bem fácil comparado a outros tipos de bonecos. Este boneco também você pode fazer em sua própria casa, basta ter um pouco de criatividade. Ele agrada bastante as crianças, pode ser apresentado em diversos lugares também. Bonecos, teatro, sombras com as mãos. Utilizando a habilidade manual, você pode criar vários objetos ou animais. O teatro de sombra parte de um princípio técnico que envolve uma fonte de luz, uma superfície de projeção e objetos manipulados entre a fonte de luz e superfície. Muito interessante, porém a técnica é um pouco difícil. Você precisa treinar bastante. A técnica consiste em movimentos com as mãos, você produzir diversos objetos animais. É muito interessante, porém a técnica é um pouco difícil. Você precisa também de luz e uma cortina para projetar seus bonecos. Dedoches são pequenos, mas possuem grande poder de criatividade entre as crianças. Podemos considerar os dedoches como bonecos de dedos e são ótimos recursos para tornar as histórias contadas pelos pais ou animadores mais divertidas e interessantes. Além de chamar atenção pelas cores e os movimentos das mãos, eles conseguem distrair e fazer com que as crianças pensem em como aquele pequeno personagem pode fazer parte de uma grande história. Os dedoches estimulam a memória e o raciocínio das crianças. Ideal para oficina com as crianças e também para os pais poder acalmar aquele bebê chorão. Você pode fabricar seu próprio dedoche em casa, basta ter um pouco de criatividade, é muito fácil. Bonecas quase humanas, ou podemos chamar de bonecas gigantes. São bonecas ou bonecos do tamanho de um ser humano. Geralmente o manipulador dança com a boneca, proporcionando muita risada.
ou vice-versa, a manipuladora dança com o boneco, proporcionando muita alegria para o povão. O número pode ser apresentado em teatros, praças, feiras, porém existem poucas delas no Brasil. Digamos assim, é quase uma esposa, uma namorada, só que não reclama de nada. Ventriloquia é uma arte bastante antiga. Esta arte é executada, é claro, por um ventríloco. Porém, muitos mágicos palhaços introduziram em seus shows. Hoje existem diversos tipos de bonecos para ventriloquia. Muitos mágicos hoje fazem ventriloquia com o bicho falante, pois agrada muito as crianças. A técnica em trabalhar com esses bonecos consiste em você produzir a voz do boneco com a sua boca fechada. Exige bastante técnica e sincronia com os movimentos dos bonecos. A ventriloquia vem crescendo bastante nos últimos anos no Brasil. E você, o que achou? Qual tipo de boneco você mais gostou? Agora que você já conhece os tipos mais populares, é só você escolher um e montar o seu teatro de bonecos e começar a trabalhar. Obrigado por se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo.